Olha, enquanto isso, Nicolás Maduro disse que os Estados Unidos estão inventando uma guerra com a Venezuela. O Pentágono ordenou o envio do maior porta-aviões do mundo para a América Latina e Caribe, o que levou a atenção na região. Vamos ver. Se estão inventando uma nova guerra eterna. Eles estão inventando uma nova guerra eterna, prometeram que nunca mais se envolveriam em guerra e estão inventando uma guerra que nós vamos impedir. Que nós vamos evitar. Pois é, ontem a gente te mostrou, quem perdeu, eu vou trazer aqui de volta a fala do Nicolás Maduro. Ele tem criticado as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que justifica ações contra embarcações na região como necessárias ao combate ao tráfico de drogas. Nesta sexta-feira, Maduro falou sobre não à guerra louca e pediu paz para sempre, tudo em inglês. Ao mesmo tempo, os norte-americanos anunciavam o 10º ataque na região. Vamos ver o que disse o Nicolás Maduro. Venezuela quiere paz, somos hermanos de ustedes, trabajadores, trabajadoras. No a la guerra, no a la guerra. Not war, not war, not war. Yes, peace, yes, peace, yes, peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace, peace forever, peace forever. Victory forever defeats. Victory forever defeats. Que momento, hein? Diante da mobilização militar dos Estados Unidos, Maduro abriu o registro da reserva militar e ordenou exercícios quase que diários. Na madrugada de quinta-feira, o Exército organizou um exercício em 73 pontos da costa venezuelana. Na véspera, o ditador havia dito que o país dispõe de 5.000 mísseis antiaéreos portáteis de fabricação russa, que são mísseis até antigos, com potencial de alcance a longa distância bem diferentes daqueles dos Estados Unidos, que são muito mais modernos e destrutivos. E aí, o que esperar dessa troca de farpas, pedido de paz, que vem do Maduro também, não deixa de ser incoerente, né, Beto? Só faltou pedir ice cream e popcorn, né, Diego? A minha sensação é que esse é um gesto, já não é a primeira vez que o Maduro faz uma menção em inglês, e me parece uma tremenda demonstração de fragilidade. O Maduro, que a gente se acostumou a ver sempre ser muito valente nas suas colocações políticas, mesmo quando foi questionado o processo eleitoral e o reelegeu pelo mundo inteiro, inclusive não foi aceito, por exemplo, pelo governo brasileiro, questionou o governo brasileiro, fez bravata, fez ofensas. Nesse momento, me parece que o Maduro está se dando conta do risco e está demonstrando uma fragilidade, o que, por um lado, é ruim, mas talvez não lhe sobre outra alternativa. Porque a gente vem comentando aqui, Diego, já há muito tempo, há meses, que desde o princípio, você sabe que eu sempre defendi a postura de fundo que o presidente Lula teve desde o princípio nesse processo negociador com Trump, desde o início, com altivez, respondendo aquilo que o próprio Trump externou de novo quando teve na reunião dos presidentes no Egito pelo cessar-fogo, no acordo do cessar-fogo em Gaza, onde ele dizia, eu não sei o que eu tenho, o Trump revelava, mas eu gosto das pessoas duronas, eu não gosto de pessoas brandas, eu gosto de pessoas duras. E a gente sempre falou isso aqui, ele gosta mesmo desse perfil, por isso a simpatia dele pelo Putin, pelo camarada Kim da Coreia do Norte, por isso agora o Lula começa a entrar nessa onda de respeito, porque ele viu um Lula que, quando teve que ser duro com ele nos discursos, quando teve que ser duro no artigo no New York Times, quando foi duríssimo com o Trump na Assembleia da ONU, quando o encontrou pelos corredores, ele deu um abraço e ganhou o seu afeto, e ele percebeu, opa, aqui tem um líder que não claudica das suas posições, é duríssimo no discurso, é muito hábil politicamente, mas sabe sentar e negociar. Um líder que criou uma lei de reciprocidade, mas não a usou, porque o Lula habilmente não quis utilizar os equipamentos de reciprocidade e continuou negociando, e como o Leonardo estava falando, usando esse tridente do Haddad, Mauro Vieira e Alckmin, dialogando com os seus respectivos, Sputnik,
Bessent e Marco Rubio, tentando construir isso junto com o empresariado norte-americano e brasileiro, e de fato uma parte grande das tarifas contra o Brasil, né, 36% são o que realmente sobrariam, segundo as contas do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, porque uma parte é o aço que não entra na conta e o resto o Brasil tirou. Por que eu falo isso para contar no caso venezuelano? Porque isso mostra que o Lula conseguiu se colocar nesse hall, nessa lista de líderes, de presidentes, de chefes de Estado, que são durões nas suas posições e sabem negociar. Tanto que a própria história do Lula anteontem, que muita gente criticou falando do dólar, pode ter sido um momento de euforia e entusiasmo, mas eu acho inteligente, não achei ruim, todo mundo questionou. Hoje, que é a véspera, ele já baixou o diapasão, mas 2 dias antes ele falar disso, pode ser um dos elementos que o Lula coloca no discurso para depois, quando sentar na mesa, dizer que recua. Porque a gente sabe que a estratégia com o Trump é você precisa dar uma vitória para ele. Ele precisa sair com um relato de que ele venceu uma negociação. Então, de repente, o Lula fala que vai querer impor um padrão alternativo ao dólar e depois recuar, porque não era uma agenda imediata do governo brasileiro, pode fazer parte dessa mise-en-scène. O Maduro é uma situação contrária. O Maduro está quase que rogando, clamando para que o Trump não o invada. A gente sente na voz, na expressão, na posta em cena do Maduro, receio, temor, medo, e isso é muito ruim com o Trump, porque o Trump, né, ele gosta mais quando ele sente o outro com medo, é a fera, né? E sente a presa com medo, aí é que ele avança. Então, acho que a Venezuela, mais do que nunca, vai precisar contar, e eu acho que pode ser a solução para uma solução pacífica, para uma transição democrática, para um horizonte de futuro civilizatório saudável para a Venezuela, que o Lula consiga fazer, quando ele conseguiu parar o ímpeto da Condoleezza Rice lá atrás e através da relação que ele estabeleceu com o Bush filho, que ele consiga fazer isso com Trump e encontrar uma forma de endereçar esse conflito na Venezuela por vias democráticas e pacíficas. Caso contrário, a gente vai ter dificuldade, porque o Trump vai continuar alegando essa história da droga e do terrorismo, inclusive que o filho do presidente Flávio Bolsonaro falou também que queria que bombardeasse a Baía da Guanabara. Enfim, o filho moderado é de bomba, já tinha dito de bombas atômicas, né? Enfim, enquanto a gente vê esses aliados do Marco Rubio, dessa extrema-direita de Miami, tentando botar fogo, a gente vê que pode ter um caminho diplomático, profissional, quem sabe encontre uma solução menos violenta para esse conflito na região.